Se você é uma pessoa que carrega o sentimento de culpa, você se culpa ou culpa alguém por alguma situação e carrega esse sentimento de culpa, então fica até o final desse vídeo, porque você vai entender qual é a função da culpa, mas também o que carrega de malefício, o quanto carregar esse sentimento de culpa faz mal para a sua vida e a vida sua. Se você está carregando culpa, pode ter certeza que você não está vivendo uma vida boa, e eu vou te explicar por quê. Para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Alzira Namini Shimizu, eu sou terapeuta holística, psicanalista e espiritualista, e o meu desejo é levar autoconhecimento e terapia ao maior número de pessoas. A minha empresa se chama Connect Centro de Terapias, porque eu acredito que a pessoa precisa se reconectar com a tua essência. Quando a gente conecta com a nossa essência, tudo flui. A gente tem saúde, prosperidade, abundância, paz. Fica gostoso de se viver. Então, por isso, o propósito da minha empresa é reconectar a pessoa à própria essência. Então, falando sobre a culpa, antes de explicar sobre a culpa, eu preciso explicar que a gente vive num mundo dual, um mundo de polaridades, ou seja, claro, escuro, quente, frio, em cima, embaixo, né? Só que na verdade ela é um volume. Então, por exemplo, a gente sente medo. A função do medo é nos proteger. Falando em função, eu gravei um vídeo falando sobre a função dos sentimentos. Então eu coloquei lá alguns sentimentos, eu falei sobre alguns sentimentos, a função deles. Falei também sobre o medo, falei sobre a culpa. Só que eu percebo que a culpa a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, falando sobre o medo, a função do medo é nos proteger. E só que medo em excesso, ele nos paralisa. Só que sem medo nenhum, a gente corre risco de vida, porque a gente perde o senso de proteção. Por exemplo, tô com vontade de voar. Será que eu me jogar na ponte ali, eu vou voar? Não, você vai morrer, né? Então, você perde esse senso de proteção se você não tiver medo nenhum, né? Então, qual que é o caminho? É o caminho do meio, né? Nem em excesso e também nem sem medo nenhum, sem pensar, sem planejar, sem nada, né? Então, é o caminho do meio. Existe esse ponto de equilíbrio estático? Não, a gente sempre vai oscilar. Às vezes a gente vai de mais, às vezes a gente vai de menos. Então, assim, para cada coisa que a gente vai fazer, a gente vai dosando. Dependendo do que eu vou fazer, eu preciso trazer mais coragem. Dependendo do que eu vou fazer, eu preciso trazer mais para a questão da proteção. Então, ela é um volume que, dependendo das circunstâncias, a gente vai dosando. A culpa, qual é a função da culpa? A culpa eu vejo como um ganho de consciência. Por exemplo, quando a gente sente culpa, é um momento que você teve um ganho de consciência, você subiu de nível. Você fala, nossa, hoje com a consciência que eu tenho, eu não faria aquilo ali de novo, eu não faria daquela forma. Então essa é a função da culpa. Sentir culpa, ganho de consciência. Mas é uma coisa muito rápida. Ganhou consciência, beleza. Agora retira a culpa, faz os ajustes e segue. Porque o que importa é o que você vai fazer de hoje em diante. Só que o que as pessoas fazem? Sentiu culpa do ganho de consciência que teve? Fica carregando a culpa. E aí fica se culpando. Existe uma fala aí que o sofrimento liberta, que o sofrimento purifica. Então, seguindo por essa linha de raciocínio, então eu tô me sentindo culpa, então tô lá me chicoteando, me batendo, como se aquilo ali fosse me limpar. E isso é a maior mentira, gente. Sofrimento, flagelação não limpa, não purifica, não é isso que purifica. Então, teve o ganho de consciência, sentiu culpa da questão que fez, então qual é o ajuste? O que você aprendeu com isso? O que você vai fazer de diferente? Faz os ajustes e segue. Por isso que o perdão, o sinônimo de perdão é desculpa.
não é? Desculpa é retire a culpa para poder seguir. Só que para a gente poder perdoar, a gente só consegue perdoar se a gente compreender o contexto. Então, compreender que aquela era a nossa consciência daquela época. E o hoje, no presente, a gente está colhendo o resultado. O resultado não foi legal. Então, é uma questão de vivência, fez um movimento e colheu um resultado. Não gostei do resultado. Então, faz os ajustes para poder fazer o plantio novamente e lá na frente você vai colher um novo resultado. Então, sem a culpa, retire essa culpa. Esqueci de explicar uma coisa antes. O que significa culpa? A culpa, ela é uma frequência de sofrimento. Ela é sofrimento, culpa, castigo, punição. Essa é o significado da culpa. Então, se eu sinto culpa, se eu fico carregando esse sentimento de culpa, eu estou falando, eu não mereço nada de bom na vida. Eu preciso sofrer, eu mereço castigo, punição. E aí, se você parar para observar, você vai ver que a tua vida não tá boa. Parece que existe algo em você que você não merece viver uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida em paz. Parece que tem um negócio ali que tá te martirizando, tá te segurando, tá te prendendo. Aí as pessoas falam, fizeram uma magia negra para mim, me lançaram alguma coisa. Na verdade, é uma automagia negra que a gente faz quando a gente sente culpa. Então, frequência de culpa é sofrimento, dor, castigo, punição. E é isso que eu fico sentindo e eu fico criando isso para mim. E aí, dá para ter uma vida boa, próxima, uns bons relacionamentos, um bom trabalho, uma boa família? Com esse sentimento, entende que é tudo de dentro para fora. Eu tô sentindo isso, tô gerando isso e tô criando essa vida. Então, o sentimento de culpa faz com que a gente viva uma vida de sofrimento, viva uma vida de parece que a gente não merece, mas é porque a gente está carregando essa questão da culpa. Então, quando a gente, a culpa também, ela tem o excesso de culpa, quando você se culpa, mas também tem um outro lado que a gente culpa o outro. Alguém fez um movimento lá para mim, me prejudicou, fez muito mal para mim, principalmente quando a gente é criança, Porque a criança ela é vítima, ela realmente, ela não tem como ela se proteger, ela não tem como se defender. Então é a postura, a frequência de vítima. Então e aí agora a gente adulto, olhando para a situação do que a pessoa, o adulto lá fez com a criança, a gente culpa ele, culpa essa situação, ou culpa o governo, ou culpa alguém que nos fez mal. Então quando a gente culpa alguém, essa frequência aqui a gente é a vítima. A vítima, qual que é a função de vítima? Função de vítima, ela é a pessoa fraca, ela não dá conta das coisas, ela não tem força. E aí, a vida dela vai ser tiro, porrada, bomba e viver uma vida de sofrimento. Então, quando eu estou culpando alguém, eu estou falando, eu sou a vítima e ele que é o culpado. Só que função de vítima é viver essa vida de sofrimento, é a pessoa ser fraca. Então, qual que é o caminho do meio? A autorresponsabilidade. Nem culpa em excesso e nem também a postura de vítima. Quando eu culpo alguém, eu fico na postura de vítima, na frequência de vítima, de pessoa fraca. E a pessoa fraca, ela não toma posse da vida. Então, quando você vai para o caminho do meio, que é a autorresponsabilidade, Agora eu sou adulta. Quando eu era criança, realmente eu fui vítima, mas agora eu sou adulta. Então, diante do que está me acontecendo agora, o que eu faço? Quais os ajustes que eu vou fazer? E principalmente, qual é o aprendizado? Porque toda dor,
ela veio nos trazer uma lição. Gente, isso aqui é muito importante. Toda dor veio nos trazer uma lição. Então, quando a gente não aprende a lição, ela fica lá. E aí que a dor vai gerando sofrimento. Você fica tempo naquela dor, ela vai gerando sofrimento. Mas a função da dor é nos trazer um ensinamento. Então, o que você aprendeu com aquela situação? Tem gente que fala assim, meu pai era um escroto, ele batia na minha mãe, ele era um péssimo pai e tal, bebia. E eu? Tô fazendo a mesma coisa? Então eu não aprendi nada, né? Não, meu pai não era presente e tal, então agora eu sou um pai presente, né? Minha mãe não dava carinho, então eu sou uma mãe que vou dar amor, vou dar carinho. Mas não é no sentido de vou dar tudo que eu não tive para dar para o meu filho, daí você está agindo através da dor, né? Você precisa dar para o teu filho aquilo que é necessário para ele. Se for limite, se for um não, dar também, né? Então, é começar a olhar o que não foi legal, fazer os ajustes e a gente não perpetuar essa coisa ruim. Aprender com o erro, né? Que eu não acredito em erro, né? Mas existe apenas ações e um resultado, né? Então, causa e efeito, né? Então, o outro fez com a consciência que ele tinha. Tanto é que quando a gente fala que está culpando o outro, se a gente olhar, se esse outro for o nosso pai ou nossa mãe, se a gente for olhar a história de vida deles, muito provavelmente também não foi muito boazinha, né? E antes deles serem pai ou mãe, eles são um ser humano. São um ser humano que muito provavelmente cresceram com traumas e com dores. Então, a forma com que eles foram pai ou mãe foi a forma com que eles deram conta, né? Ele podia ter sido melhor? Podia, mas ele conseguia, ele dava conta, ele queria, tinha as escolhas dele, né? Agora, o porquê que você viveu isso daí é uma outra questão ali, né? Mas é assim, o que você recebeu dos seus pais, da sociedade, do que aconteceu, quando você era criança, criança é um solo fértil, então tudo ela absorve. Só que agora você é adulto, por isso que eu falo da autorresponsabilidade. Agora você é o adulto, então você escolhe ficar na postura infantil de vítima, de pessoa fraca, ou você escolhe a autorresponsabilidade? E, gente, eu trabalho muito isso na terapia para dar consciência aos assistidos dessa autorresponsabilidade. Porque eu falar é uma coisa, conforme a gente vai fazendo terapia, vai fazendo as análises, a pessoa vai constatando e ela toma posse dessa autorresponsabilidade, nossa, a pessoa vira chave, ela muda a postura, ela muda o teu comportamento, a visão, a forma de ver a vida e aí ela toma posse da vida. Quando a gente assume essa autorresponsabilidade, a gente toma posse da vida, porque daí não é nem excesso de culpa, não tá com aquela montanha em cima das costas e também não tá na postura de vítima, que é fraca, que não dá conta, que não faz nada, né? Que é os outros que tem que fazer para ela. Então, tomou posse. Então tá, a minha vida é eu que vou construir a vida que eu desejo e mereço. E aí você fica forte. Você aprende com os erros do passado ali, com o passado, né? Quando a gente aprende, é o nosso poder que a gente toma. E aí a gente toma posse desse poder, de todo o aprendizado, aí você enxerga o passado como experiências vividas, porque você colheu todas as lições, e aí você fica forte. E aí, de posse dessa autorresponsabilidade, você começa a criar a sua vida. Então, ficar segurando o sentimento de culpa, seja no excesso de culpa, que é o excesso de responsabilidade, né? Que tudo é culpa sua, que você carrega essa rocha em cima das costas e fica lá com chicote, perdendo energia e tal. Como que você, todo machucado, sangrando, dilacerado, vai construir uma vida boa? Não dá. Você não tem nem vitalidade para você mesmo. Quanto mais construir e fazer algum movimento.
Ou a postura de vítima, né? De que culpando o outro, que você é fraco. Daí você tem que sempre ficar esperando à mercê que alguém vai fazer alguma coisa. E olha, ninguém tem a obrigação de cuidar da sua vida. Por isso que eu sempre falo que o nosso primeiro propósito de vida é viver a nossa vida, é cuidar de nós. Então, nós estando bem, estamos fortalecidos, estamos inteiros, aí a gente pode estender a mão de uma forma efetiva se o outro quiser, porque a gente também não salva ninguém, né? Então, por isso que é importante nós primeiro nos amarmos. Nós nos amamos, nós nos respeitamos, por isso do autoconhecimento, né? Eu conheço os meus limites, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto, né? O que é bom para mim, o que faz mal para mim. Eu entendendo, fazendo esse movimento, me respeitando, me amando, cara, não tem como dar errado. Você vai construir de uma forma que fica bom para você. E se alguma situação não tá bom para você, você vai encerrar, você vai sair, você vai fechar essa porta e você vai começar a abrir portas naquilo que faz sentido para você. Então, era isso que eu ia falar sobre a culpa. Veja em que parte, se vocês carregam culpa, se vocês estão culpando alguém ou se culpando, e agora analisa se faz sentido continuar carregando a culpa. Ou assumir posse da tua autorresponsabilidade e criar a vida que você deseja e merece. Gratidão pela atenção.